Olá, todas e a todos. É muito bom estar aqui com vocês, compartilhando esse momento de troca de saberes, de troca de experiências. Meu nome é Marina, sou brasileira, sou feminista e estudante da área de gênero. Quero compartilhar com vocês um artigo escrito por mim e pela professora Maria Silvia de Souza Vitali, que é professora da Universidade Federal de São Paulo. O artigo é Gênero, Raça e Classe Social, os desafios do feminismo no Brasil. E nesse artigo a gente visou fazer uma breve contextualização histórica sobre a trajetória do feminismo no Brasil e identificar os espaços de organização das mulheres no contexto social e político brasileiro. E aqui a gente vai dar um enfoque aí nas ações afirmativas direcionadas ao enfrentamento da violência contra a mulher. Bom, o movimento feminista brasileiro, em suas diferentes tendências políticas e matrizes de pensamento, vem evidenciando a violação sobre os corpos femininos, e a gente entende que essa violação ela é decorrente de um sistema patriarcal. E o movimento feminista brasileiro ele começa a ser construído mais fortemente e tomar corpo no século XIX, início do século XX, com o movimento sufragista, um movimento que reivindicava o direito das mulheres ao voto e nomeado ali como a primeira onda do feminismo. Já na segunda onda do feminismo, mais ou menos na década de 60, começou a se construir o conceito de gênero, e o debate público ele era focado sobre a sexualidade, sobre o direito da mulher de controle sobre o próprio corpo. O movimento feminista começou aí pressionar e demandar do Estado brasileiro políticas públicas que incorporassem de fato as reivindicações das mulheres brasileiras. Bom, nos anos 60, a América Latina vivenciava um contexto de ditadura militar e o Brasil também vivenciava esse contexto, e os grupos feministas começavam a se articular com organizações de influência marxista que surgiram ali com o propósito de se opor à ditadura militar. Em 79, com a anistia, as mulheres brasileiras que foram exiladas retornam ao Brasil, e aí começam novas articulações, e essas articulações sob influência do feminismo mundial, até porque trouxeram na sua bagagem essa experiência, principalmente a experiência do feminismo europeu. Bom, anos 80 a gente começa a viver um processo de redemocratização, é promulgada a Constituição de 88, e mais ou menos nesse momento a literatura da violência contra a mulher começa a surgir no Brasil como uma das principais temáticas dos estudos feministas. As políticas públicas aí que tiveram a participação ativa das mulheres feministas começaram de fato a se consolidar na década de 80. Em 85 foi implantada a primeira DDM, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui no Brasil, que foi construída no âmbito da segurança pública e visou acolher as denúncias de mulheres que vivenciavam violência, em especial violência doméstica. Então, de alguma forma, representou a implantação dessa DDM o reconhecimento aí do Estado de que a violência contra a mulher não é um problema da esfera privada, é um problema público, portanto, vai demandar políticas públicas para esse enfrentamento. Nos anos 90, no âmbito do SUS, do Sistema Único de Saúde brasileiro, começa a se construir e se implantar equipamentos de atendimento à mulher em situação de violência sexual. Em 99 surge a normativa, as normas técnicas, para nortear os profissionais de saúde para o atendimento de mulheres em situação de violência sexual, mulheres, adolescentes e crianças. Em 2006 é sancionada a Lei Maria da Penha, uma lei específica para o enfrentamento da violência contra a mulher. Então a gente entende que foi um importante marco jurídico aí no avanço dos direitos das mulheres brasileiras. Todas essas políticas a gente entende que foi um avanço de fato, só que na nossa prática a gente vê gargalos importantes aí e que dificultam às mulheres o acesso à proteção.
né? Então, equipamentos que foram criados para proteger, hoje atuam na revitimização dessas mulheres. Então, ainda tem muito trabalho, muito esforço feminista aí para a gente conseguir avançar ainda mais. Bom, essas conquistas foram inegáveis, né? Só que a gente entende também que o movimento feminista teve sua identidade muito ligada a uma visão eurocêntrica, ou seja, uma visão de uma mulher branca, né? Então contemplava pautas das mulheres brancas e de classe média da época. Bom, então naquele momento o enfrentamento do sexismo estava sendo feito, só que o movimento feminista tradicional deixava de contemplar outras formas de opressão, como o racismo e como a violência de classe. Então começa a emergir aí o movimento feminista negro no Brasil, e dois motivos centrais aí levaram as mulheres negras a se emanciparem e a construir o feminismo negro. O primeiro é que dentro do movimento negro as mulheres não viam, né, questões da ordem de gênero sendo contempladas, e no movimento feminista tradicional as questões que se referiam às opressões raciais e de classe eram negligenciadas. Então, em 88, tem o primeiro encontro de mulheres negras no Brasil, e o feminismo negro ele começa também a surgir mais fortemente na década de 70 e 80, com feministas negras muito importantes, como Lélia Gonzalez, Luísa Barros, Teresa Santos, Sueli Carneiro. E essas mulheres começaram a evidenciar que as pautas feministas da época estavam diretamente relacionadas à relação com a subordinação das mulheres negras, né? Então, a exclusão, né, da presença das mulheres pretas e das mulheres de outros grupos raciais, como as mulheres indígenas da história brasileira e da história do feminismo brasileiro, ela pode ser analisada como uma estratégia de invisibilizar esses grupos e de continuar, né, a subordinação desses grupos e fazendo manutenção do status quo. Bom, mesmo com a Constituição Federal de 88 e com a abolição da escravidão no Brasil há mais de 120 anos atrás, a gente percebe que a gente avançou em algumas garantias de direito, mas alguns regimes, como o regime de exclusão do racismo e do machismo, ainda vigoram, e a gente vê que as mulheres negras ainda vivem as mazelas, né, promovidas pela escravidão e da abolição que ainda não foi acabada, né? Então, de alguma forma, as mulheres negras no Brasil exerceram um grande impulso organizativo em meados dos anos 80, né? Então, o feminismo negro, ele traz, de alguma forma, um resgate do reconhecimento da ancestralidade africana e tenta promover a participação política das mulheres negras no Brasil. E com isso fazer a reconstrução da sua autoestima, da sua autonomia, que foi dilacerada pela escravidão aqui do Brasil. A gente sabe que a organização e a resistência das mulheres negras não se deu na década de 70 e na década de 80, como datado, né, nos periódicos acadêmicos. A gente entende que a organização das mulheres negras começa no Brasil colônia, né, começa no momento de enfrentamento à escravidão do povo negro aqui no Brasil. As mulheres negras, elas tinham uma facilidade muito grande de se locomover dentro dos espaços e eram importantes para levar, né, informação e para obter informação para a organização, por exemplo, de fugas, né, de revoltas. Então, a organização das mulheres negras começa antes dessa década de 70 e dessa década de 80, né? Tem indícios que nos quilombos tinham lideranças femininas aí muito importantes em várias frentes de comando,
né? Então, a violência vivenciada pela mulher negra no Brasil hoje, né, ela está alicerçada num sistema patriarcal, racista, classista e que foi construído, né, no contexto social e histórico desse país. Então, hoje a mulher negra ainda vive a exploração do seu trabalho, a apropriação dos seus corpos, né, o não direito à maternidade, porque né, os seus filhos negros são assassinados nas periferias. Então, as mulheres negras ainda vivem essa abolição que ainda não foi acabada, né, uma violência constante, e a violência, como a violência doméstica, ela é muito maior entre as mulheres negras. Inclusive, o mapa da violência de 2015, que é homicídios de mulheres no Brasil, apontou que a maior vítima de homicídio, de feminicídio, são preferencialmente mulheres adolescentes e jovens negras. Então a gente sabe que as concepções universalizantes da mulher não contemplam mais o feminismo brasileiro e faz a gente pensar que a gente precisa pensar nas especificidades de ser mulher numa perspectiva de classe, de cor, de religião, de orientação sexual, de identidade de gênero, ou seja, num feminismo interseccional, né? Eu peço licença para as companheiras negras para eu abordar a questão do feminismo negro. Meu objetivo aqui não é, de jeito nenhum, ser protagonista dessa luta. Eu reconheço o meu lugar, né, e o meu espaço. O meu objetivo é só expor o meu olhar sobre as disparidades sociais que eu vejo aqui do meu país. E é isso. Eu sou malhada aí dessa luta e quero ver um dia o Brasil com mais equidade de gênero, de raça, enfim. É isso. Abraço a todos e a todas.